Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, para quem nos assiste. Eu pareci o Anonymous Gourmet falando esse olá no começo do programa, mas ah, mas estou aqui para dar uma boa tarde, bom dia para o Curtis aí que tá aí sempre conosco fazendo as suas marcas podcast. E hoje nós vamos para as marcas. Não temos marcas ainda. Pode começar então, pode falar, pode mandar teu abraço para a galera aí, alguém especial. Antes de tu falar, para aí só um pouquinho. Antes de tu falar, queria parabenizar pela tua prova no final de semana. Correu muito bem, abriu a temporada, 1:47:02, correndo solito, foi muito bom na pista Sojipa, cronometragem eletrônica, você já se colocou bem no ranking, então queria dar os parabéns já antes de começar o episódio. Obrigado, abrimos a temporada oficialmente, depois de, né, mais de 2 meses só de treino. Pô, quanta gente me perguntou, e aí, qual a primeira? Qual a primeira? E aí tu vai, e aí as pessoas, e tu fala, as pessoas, onde é que vai passar? Onde é que vai? E não vai passar, não. Essa não. No final do mês vai, né, que eu corro a prova em São Paulo, aí já vai ser transmitido. Mas valeu, abrimos a temporada, já de um resultado bom para começo. E é o podcast, né, cara? O cara se apega nos detalhes, né? É o podcast, ó. Começamos a gravar, já corri bem. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais um episódio. Semana passada teve visto o feriado do carnaval e que a gente fez vários e vários nadas, a gente não conseguiu gravar. Não, só um pouquinho. Nós passamos o carnaval juntos e nós não fizemos nada e nós não gravamos o podcast também. Podcast esse que foi cobrado. Recebi mensagem, queria mandar já um abraço. Começar a mandar um abraço para os nossos ouvintes fiéis. Mandar um abraço para Laura Friedrich, que estava nos escutando e me cobrou ontem e disse que queria um programa de 2 horas hoje, porque para compensar o que a gente não fez na semana passada. Não, galera fiel aí, a gente não conseguiu gravar, mas estamos aqui com um dia de atraso e temos aí bastante coisa agora para falar. Temos Maratona de Tóquio, temos Europeu Indoor de atletismo, também com bons resultados. Temos logo, né, não nessa semana, na próxima, final de semana já o Mundial Indoor. E aí também uma das provas mais esperadas do ano que vai ser a Maratona de Londres, né? Com as lendas aí, que já estão mais duas lendas que estão mais pro fim da carreira, né? Bekele e Kipchoge, mas com um duelo que para mim vai ser absurdo de atletas mais jovens, mas que a gente vai falar aí no decorrer do programa. Inclusive, se sobrar tempo, hoje falamos sobre frequência cardíaca. Se não sobrar, falamos na semana que vem. Mas é isso. O Paulinho esteve transmitindo a maratona de Tóquio no dia 2 ali. O carnaval do Paulinho foi isso. Acordar cedo. Acordar cedo não, né? Porque foi à noite. Foi de noite, foi sábado à noite aqui no Brasil. A transmissão. E, cara, era uma expectativa muito grande, né? Do nosso recordista mundial dos 5:10, que ia correr a sua segunda maratona. Ele tinha 2:08, né? E que ele correu em Sevilha? Não, a mesma que eu, Valência. Valência. Ele tinha corrido em Valência, ele chegou bem desgastado e tinha uma grande expectativa do que ele poderia fazer. E o Paulinho pode falar mais, ele que viu a prova na íntegra, tanto o masculino quanto o feminino. Mas a gente teve bons resultados, né? O que se tornou normal aí, ganhando. O pessoal correndo na casa de 2:02, 2:03, que agora é o normal. E no feminino 2:16. Então, diz aí, Paulo, o que tu achou no geral e principalmente do Cheptegei, né? O que tu achou dele? Se tem a expectativa de melhorar, se essa questão de ser o recordista do 5 e do 10 ele pode evoluir de uma forma de correr como os grandes maratonistas atualmente estão correndo, porque né, ele correu quase 2:06, o que é expressivo, mas ainda é longe, né, do que o pessoal vem correndo aí, os melhores do mundo. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a Maratona de Tóquio e só para contextualizar o resultado do Cheptegei na prova, eu vou começar falando pelo resultado do feminino, tá? Porque eu acho que cabe muito esse comparativo no sentido de que a prova de Tóquio ela é relativamente rápida, né? Ela tem o recorde, acho que é 2:02:16, se não me falha a memória, do Benson Kipruto do ano passado, e tem o recorde de 2:15:55
no feminino, e agora da própria Quebed, se não me falha a memória também é da própria Quebed que venceu a prova. Mas o que aconteceu na prova é que houve uma amplitude térmica muito grande durante a prova. A prova esquentou bastante durante o decorrer da prova. E a gente sabe que essa amplitude térmica ela acaba machucando muito, acaba desgastando muito os atletas, principalmente na maratona, né? E assim, só para vocês terem uma noção do que aconteceu, a Quebed, que venceu o feminino com 2:16:31, ela passou a meia maratona para recorde do percurso com muita sobra. Ela passou correndo as primeiras passagens dela para correr na casa de 2:12, 2:13, sabe? Então, assim, para destroçar o recorde da prova mesmo. E conforme a prova foi transcorrendo, ela foi sentindo, ela correu praticamente sozinha, só com os Pacers, né? A prova inteira. Os Pacers saíram ali pela altura do quilômetro 15, mas ela não teve nenhuma adversária que chegasse próximo dela durante o percurso, e ela chegou a estar 2-3 minutos na frente da segunda colocada, só que ali nos últimos, depois do 30 principalmente, ela sentiu muito, muito, muito a prova, e aí a gente estava acompanhando e pensando assim, cara, vai bater o recorde com sobra, né? Tá com 12:13, caiu para 12:14, caiu para 12:15 baixo, já começou a ficar arriscado o recorde, e aí, tipo assim, ela correu 36 segundos mais fraco do que o recorde da prova, e chegou apenas 25 segundos na frente da segunda colocada. Ela teve uma vantagem muito expressiva durante a prova. Então, assim, quem saiu forte na maratona de Tóquio sentiu bastante mesmo a segunda parte da prova. E aí, só para repassar daí, aproveitando já que estamos falando, começamos pelo feminino, a primeira colocada foi a Sutumi Asefa Kebede, que venceu a prova com 2:16:31. A segunda foi a Wifrida Mosetti, queniana. A primeira foi etíope, a segunda queniana, que foi segunda colocada com 2:16:56. A terceira colocada, a Hawi Feiza, da Etiópia, com 2:17 cravado, 2:17:00. Aí depois a Madalene Maasai, do Quênia, com 2:19:28. Então, Etiópia, Quênia. E Quênia de novo na quinta colocação, a Rosemary Wanjiru, com 2:19:57. Ficou uma menção honrosa para a primeira colocada japonesa, a Yuka Ando, que fez 2:23:37, que também vinha muito bem colocada na prova, vinha para fazer um baita tempo na prova, e que sentiu assim muito a segunda metade da prova, porque a TV japonesa ficava mostrando sempre os primeiros colocados, a primeira japoneses. E então, assim, ela sentiu muito, muito, muito mesmo a prova. E a Jessica Stenson, né, a australiana lá que puxou a prova na Olimpíada, se não me engano, ela fez 2:22:56, quando a décima colocação passou a Yuka Ando na linha de chegada. Bom, mas dito isso, passando esse pequeno release sobre a maratona feminina, release, que palavra bonita, eu vou falar um pouquinho agora sobre propriamente a pergunta que tu me fez, que era sobre o Joshua Cheptegei. Então, a prova, ela teve a solicitação de Pacers para passarem para 2:01, para correrem para 2:01 a maratona, para correr para 2:03 a maratona e para correr para 2:05 a maratona. Tinham esses três pelotões de Pacers. E o Cheptegei, ele não, em momento algum, ele esteve próximo dos líderes, ele esteve próximo de ameaçar os líderes, porque ele já saiu para correr a prova para 2:03. Os líderes correram a prova para 2:01, que era para bater o recorde da prova, e ele saiu para correr 2:03. Na casa de 2:03 era a marca que ele gostaria de ter corrido. E na própria entrevista coletiva antes da prova, ele disse, cara, eu vou para correr a prova de uma maneira para terminar a maratona, vou respeitando muito a maratona, ainda estou aprendendo, ainda não sou um maratonista completo, tal. Ele falou muito sobre isso. E assim, para o que se espera de um cara do quilate do Joshua Cheptegei, é um tanto quanto decepcionante para nós fãs, né? Que ele largou para correr 2:03. E aí, a exemplo do que eu falei do feminino, ele sentiu muito a segunda metade da prova. E ele terminou correndo para 2:05:59, que é um baita tempo, é um tempo maravilhoso, é um tempo ótimo, mas ele não conseguiu, né, ainda dar aquela fazer uma prova boa, uma prova perfeita, ganhar, subir no pódio. Ele foi nono colocado na prova,
chegou num pelotão, inclusive perdeu na chegada para um pessoal ali que chegaram com 2:5:57, 2:5:46. Ele foi ultrapassado na chegada por aquele pelotãozinho que vinha junto com ele. Mas eu acho que assim, vamos dizer que Tóquio foi uma experiência melhor do que ele tinha tido na Maratona de Valência, na qual ele quebrou muito, e muito se especula que a quebra dele na Maratona de Valência foi pelo pouco volume de treinamento que ele fez no ciclo da Maratona de Valência. Ele correu a Maratona de Valência rodando ali em torno de 160 quilômetros na semana. Então, o que para atleta profissional, para atleta, né, principalmente para os africanos, é um volume relativamente baixo, né? Os africanos geralmente correm 180, 200 e poucos quilômetros na semana. Então ele correu a primeira maratona sentindo bastante a segunda parte, e nessa segunda eu acredito que ele sentiu essa segunda parte da prova mais pelo calor mesmo do que pela própria questão do treinamento. Diz que ele se preparou muito melhor para a prova e tal. Mas falando do primeiro pelotão, vieram acho que em 6 ou 7 atletas na maior parte da prova. Ali eles vieram naquele primeiro pelotão junto com os Pacers. Os Pacers passaram a prova relativamente dentro do combinado, até onde conseguiram segurar por causa da temperatura mesmo. Houve conversas ali entre os Pacers, tinham 2 atletas japoneses que vieram junto naquele primeiro pelotão ali, que foi um pouco surpreendente. Inclusive um deles correu uma baita meia maratona, fez a sua melhor marca na meia maratona. Eu não sei, depois eu acabei não olhando para ver se ele terminou a prova, porque sabe que para valer, né, o seu recorde pessoal, ou para valer uma marca feita na prova, tu tem que terminar a prova. Não adianta só tu passar a meia maratona como a tua melhor marca se tu não terminar a prova. Eu acredito que ele deve ter talvez até caminhado a segunda parte da prova para conseguir, né, finalizar e conseguir ter esse recorde pessoal dele. Ele passou em torno de 1h01 a meia maratona, 1h01 e uns quebradinho. Mas a primeira colocação numa prova muito boa, numa prova muito tática, na hora que ele saiu, ele se desvencilhou dos outros, ele não deixou para ninguém, ele entrou no 37, 38, que foi o Tadesse Takeli, um atleta da Etiópia, que venceu a prova com 2:3:23. O atleta que é um pouco diferente, tem um biotipo um pouco diferente da maioria dos etíopes, ele um pouco mais forte, parece ser um cara um pouco mais forte, com os braços um pouco mais forte, uma estrutura um pouco mais pesada, pelo menos na televisão parece. Cabeludão também, porque a galera da Etiópia geralmente é o cabelo raspadinho, não tem o cabelo tão grande assim. Então é um estilo diferente de corrida. E um cara bem forte mesmo, parecia um cara forte. Em segundo colocado ficou o Dereza Geleta, da Etiópia também, com 2:3:51. Então o Takeli abriu bastante ali nos últimos quilômetros desse pelotão que vinha na frente. O Vincent Ngetich, do Quênia, foi o terceiro colocado com 2:4:00. Ele que estava incomodadíssimo, tanto com os Pacers quanto com o primeiro pelotão. Ele mandou os caras passarem várias vezes. Ele puxou a prova durante muito tempo e puxou e tentou falar para os caras: vem, mas assim, não. Eu acho que ele se desgastou mais chamando os caras para ir do que se ele fosse para trás dos caras e corresse atrás. Eu acho que seria mais prudente, mas os quenianos às vezes fazem isso, de querer que os outros puxem a prova um pouco. Então ele fez isso bastante na prova, acabou ficando com a terceira colocação. Na quarta colocação, o Titus Kipruto, que ficou com 2:5:34. E na quinta colocação, o Mulugeta Uma, que é da Etiópia, que correu 2:5:46. Fica uma menção aqui para o Suldan Hassan, que foi o 8º colocado, que é sueco, naturalizado sueco. Então, uma bandeirinha da Suécia ali na 8ª colocação. O Joshua Cheptegei ficou na 9ª colocação. E o primeiro japonês foi o Tsubasa Ishiyama, que correu 2:6:00, que chegou ali logo depois ali do nosso querido Joshua Cheptegei. E depois, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre a infinidade de japoneses que correu abaixo das 2h10 na Maratona de Tóquio. Muito legal, né, ver como o Japão ele produz muitos corredores. Talvez eles ainda não chegaram naquele grupo ali de, né, ganhadores ainda de majors, de correr 2:02, 2:03, mas o que tem de atleta correndo abaixo de 2:10, a gente botar abaixo de 2:15, então, é muita gente correndo isso. E então, assim, abaixo de 2:10 correram 11 japoneses. Abaixo de 2:10 na Maratona de Tóquio foram 26 atletas, tá? E desses 26, 11 são japoneses.
com o primeiro, né, correndo 2:6:00, que foi 10º, que é o Tsubasa Ishiyama. E o primeiro não africano, né? Porque o Sudan Hassan, que foi o 8º, que é um sueco, ele é da Somália, naturalizado. Então a gente coloca mesmo o japonês, que foi 10º, como primeiro não africano, correndo 2:6:00, logo atrás do Cheptegei. Mas ali os 5 primeiros, né, nada anormal, porque foram atletas africanos, né? Como sempre. E né, o recordista do percurso, né, que tu falou, que seria o Benson Kipruto, ele acabou sendo 7º com 2:5:46. Mas é isso, cara. Muito japonês, dentre, assim, a gente vê assim, 5 japoneses, uma outra nacionalidade. 5 japoneses, um atleta de outra nacionalidade. E aí a gente não teve, né, brasileiros correndo da elite, correndo essa maratona. A gente observa o primeiro brasileiro correu 2:36:14, ele ficou na posição 304, um atleta chamado Leandro Gomes. E no feminino eu não encontrei, na verdade, a primeira, porque no site da World Athletics eles ranquearam até a atleta que correu 3:04:53. Dentre essas mulheres, que é em torno de 178, não consta nenhuma brasileira. Então, né, no feminino a gente não tem conhecimento, só se a gente tiver aí uma informação a mais da primeira brasileira. Mas da elite mesmo a gente não teve nenhum brasileiro escolhendo correr Tóquio. Acho por diversos motivos, né? Principalmente pela distância, pelo fuso horário, né? Existem outras opções melhores para os brasileiros correrem, A mas pri- Tóquio realmente é uma prova rápida, né? É muito rápida, até teve esse problema da temperatura esse ano, mas a primeira colocada no feminino brasileira na Maratona de Tóquio foi a Anne Davantel de Barros, com 3 horas, 9 minutos e 25 segundos. Foi a primeira brasileira ali que completou a prova. As 5 primeiras brasileiras ali terminaram até 3 horas e 17. Anne Davantel de Barros, Raquel Garcia Amélia com 3:10:41, Luciana Zanqueta com 3:11:30, Maria Elisa Marabello com 3:14:42 e Thaís Helena Botim com 3:17:41. E aí, só deixando já uma menção que essa informação foi tirada do Corrida no Ar, né, da página do Sérgio Rocha, da Corrida no Ar, que é nosso ouvinte, inclusive, e até durante a transmissão ali da Maratona de Tóquio, ele pediu para divulgar, para eu falar do podcast ali, a gente falou. Então foi bem legal ali também durante a transmissão. Então, deixar esse abraço aí pro Sérgio Rocha, que nos escuta. E só aproveitando esse parênteses que tu abriu, assim, sobre os atletas japoneses, né? A gente sempre cabe falar de um dos atletas japoneses que foi um dos grandes atletas da história, né? Que foi o Toshihiko Seko, que ele é um atleta da década de 70, 80, que na época ele ganhou nas maratonas, principais maratonas que ele venceu. Ele ganhou a maratona de Boston, de 87, ele ganhou a maratona de Chicago, em 86, ele ganhou a maratona de Londres também em 86, ele ganhou a maratona de Fukuoka, acho que 4 ou 5 vezes também, entre os anos 77 e 83. Ele foi bicampeão na maratona de Boston, ele também ganhou em 81. E foi segundo colocado na Maratona de Boston em 79. Ele tem como melhor marca da carreira 2:08:27, isso no ano de 86. Então ele foi um dos grandes atletas, e cabe aqui uma menção que quando o Roberto Canova, que é um técnico experientíssimo, que é treinador da maioria dos quenianos, era o treinador do recordista mundial da maratona, inclusive, que me fugiu o nome dele. Mas ele cita numa entrevista pro Sweat Elite, que é um canal muito legal também, fica a dica aí para quem quiser acompanhar, fala muito sobre treinamento no canal do Sweat Elite, e ele fala muito que o Toshihiko Seko, ele era um cara que naquela época ele rodava em torno de 240 quilômetros na semana. Ele era um cara que é aquela coisa que a gente sempre fala sobre treinamento, é um atleta que ele se fez treinando, né? Ele suportou esse volume de treinamento, talvez não com tanta intensidade, mas ele suportou muito volume de treinamento, e o que fez com que ele conseguisse correr esse ritmo, assim, são quase 100 quilômetros a mais, são 80 quilômetros a mais do que o Cheptegei correu, né, para a primeira maratona dele lá em Valência. Então, assim, fica essa menção, assim, pro Toshihiko Seko, que foi um dos maiores maratonistas da história, né? Foi o cara que teve, porra, e foi, além de ter sido
foi medalha de prata em Jogos Asiáticos, medalha de ouro em Jogos Asiáticos, tinha 7,56 no 3.000, 13,24 no 5.000, 27,42 no 10.000 e os duas 8,27 na maratona. Então, assim, fica essa menção rosa para os atletas japoneses que, como foi falado na transmissão, tem uma biomecânica, principalmente as mulheres, tem uma biomecânica completamente distinta, completamente diferente da maioria dos maratonistas, a maioria dos corredores. Então é uma escola que é muito legal. E aí também já fica a dica que tem um vídeo muito bacana do canal Sweat Elite, que é numa universidade japonesa, que eles estão fazendo ali tiros de 400 metros ali para 1,10, 1,12, e tem 50, 60 caras fazendo juntos os tiros ali. Então é um vídeo bacana de acompanhar também o quanto os japoneses investem no esporte. Eles sendo muito pesados, eles sendo muito fortes, talvez por isso que alguns não consigam chegar no alto nível, mas sempre tem ali um que outro japonês despontando e incomodando os africanos em alguma que outra prova. Em 2018, né, a gente lembra que teve um japonês que nem profissional não se intitulava, que ganhou a Maratona de Boston, né, aquela edição que foi um dilúvio completo. Os africanos foram quebrando, e um japonês, Yuki Kawashi, ele venceu com 2:15, que foi um dos piores tempos da Maratona de Boston, acho, da história. Mas ele bateu todos os africanos e ficou bem marcado, né? Aí depois saiu um monte de matéria que ele tinha outra profissão, trabalhava, administrava escola, era amador, só que ele, mesmo amador, né, se titulando, ele tinha 12:08 como melhor marca na Maratona de Tóquio. Mas ele venceu a Maratona de Boston 2018, que foi a maratona que realmente, assim, foi... Nossa, tava uma ventania, uma chuva, e aí esse japonês surpreendeu o mundo mesmo, porque, pô, venceu uma das provas mais famosas do mundo. Mas, seguindo aí nas maratonas, vamos falar um pouquinho, a gente já deu esse toque, mas, cara, saiu agora, oficialmente, pelo menos no masculino, que vai ser a grande briga, 27 de abril, Londres, né, 5 estrelas que vão estar presentes, que é nada mais nada menos que o nosso Eliud Kipchoge, né, um dos maiores maratonistas da história. A gente vai ter o Kenenisa Bekele também, um dos maratonistas mais rápidos da história. Aí, de atletas mais jovens, a gente vai ter o Saui, o Sebastian Saui, que assombrou, realmente, para mim, assombrou, assim, na maratona que tu correu, né? Ele estreou correndo 2:02 e foi uma grande estreia. Depois a gente tem o Tola, né? O nosso campeão olímpico de... Agora, né? De Paris. Paris. E, cara, a incógnita completa, que é o Jacob Kiplimo, que, assim, não, eu acho que não tem como chutar o que o Kiplimo pode fazer. Eu acho que pode correr 1:59 e pode não dar certo, passar uma meia violenta, que, assim, vai ser difícil até com ele aguentar o ritmo que talvez ele saia para correr. Claro que é uma estreia, né? Talvez mais perto a gente vai saber o ritmo dos coelhos, os pacemakers, quanto que a prova vai. Mas eu acho que, conhecendo o Kiplimo, o que ele tá fazendo, ele vai sair, cara, pelo menos para 2:01. Se agora em Tóquio já tinha, né, uma previsão dos caras sair para 2:01, acho que no mínimo o Kiplimo vai sair para 2:01, tendo em vista essa meia que ele fez agora, que com polêmicas e não polêmicas, né, sobre a validação do recorde, mas correu, né? Correu com a ajuda do carro, sem ajuda. E aí fica o palpite já. Vamos palpitar sobre o vencedor e a marca no masculino. Cara, eu vou te dizer, eu sou fã do Saui e eu vou ir contra, que é muito fácil postar no Kiplimo, né? Mas eu vou postar no Saui porque ele estreou em Valência com 2:02 e é um cara muito consistente. Eu vi lá ele vencer a meia do Mundial ano passado em Riga. Eu vi ele correr um 10.000 na pista uma vez também. E, cara, ele corre muito fácil. E eu acho que estrear com 2:02 promete uma prova muito rápida em Londres. Eu vou ir no Saui, mas. E acho que é abaixo disso, cara. Acho que ele vai correr abaixo de 2:02. Então, meu palpite é Saui abaixo de 2:02.
meu palpite é que Kenenisa Bekele não completa mais uma. E o Kipchoge é difícil dizer, né? Mas também, ele não veio de um histórico recente muito bom. E eu acho que assim, ó, o Kipchoge e o Bekele mais, né? Mas o Kipchoge tá entrando também nesse final de carreira que eu acho que as maratonas, elas estão querendo eles mais pro marketing, de dizer que eles estão ali, do que pensando na performance, né, cara? O Kipchoge pode, eu posso estar falando uma bobagem sobre ele pode surpreender, mas pelo histórico recente, né? Eu acho que ele já tá mais caindo do que a gente esperando aí grandes feitos. E não adianta ter dois nomes desses numa maratona, acho que pro público amador, pro público em geral mesmo, né? Imagina, tu tá lá e essas lendas estão junto ali no largando na mesma prova que você, eu acho que atrai muito o público, mas a gente tem que, eu acho que a disputa maior entre Sal e Tolar e Kiplima, assim, são as três estrelas mesmo que devem brigar. O que tu acha aí, Paulo? Bom, então, no masculino eu acho que eu concordo contigo. Os dois atletas mais fortes do field, com tempos, com marcas mais expressivas, são sim o Kipchoge e o Bekele, com uma 2:1:09 e com 2:1:41. Eu acho que o Bekele, ele sempre foi uma incógnita na maratona, né? Quando ele correu esse 2:1:41, ninguém esperava. Ninguém esperava nada dele mais, achavam que ele tinha acabado a carreira e tal. O Kipchoge também vem numa descendente já muito por causa da idade, principalmente, né? Porque a gente sabe ali, eu não lembro exatamente qual a idade que eles estão, 41, 42 anos de documento, né? Mas a gente sabe que na África o pessoal registra com um atrasinho ali. Então tem gente que fala que o Kipchoge já tem mais de 45 anos, por exemplo, né? De idade real. Então é um pouco complexo de tu citar se eles vão fazer alguma coisa de importante, até porque assim, eles não correm uma meia maratona, não correm 10 quilômetros, não correm uma prova para ter alguma referência deles, né, na prova. Mas eu deixo em aberto, acho que assim, se for uma prova em que sai todo mundo pro recorde e eles não saem pro recorde e começa a dar aquela quebradeira, e o Bekele é especialista em fazer isso, ele pode vir de trás, vir matando um por um, né, e correr uma prova, claro que se a prova não for vencida com abaixo de 2:01, por exemplo, se não correr abaixo de 2:01, acho que abaixo de, eu acho que assim, tanto o Kipchoge quanto o Bekele não tem mais condições de correr uma maratona abaixo de 2:03, por exemplo. Eu acho que 2:03 é meio que um limite para eles hoje em dia pela questão da idade e tal. Falando um pouquinho do Saui, que eu acho que é um cara que, concordo contigo, é um cara que surpreendeu o mundo, chocou todo mundo, chegou ali um pouquinho mais de 38 minutos na minha frente só, mas ele chocou o mundo lá em Valência. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre quem corre Valência, tá? Esses atletas ditos desconhecidos do grande público, lógico, já era um cara com participação em campeonato mundial de corrida de rua, já era um cara que já tinha um certo histórico, não era um completo desconhecido, mas Valência tem como característica, por ser uma prova que não é major, apesar de ter um poder de investimento muito grande, a Maratona de Valência, elas têm dentro do Quênia olheiros. Ela tem uma equipe que mora no Quênia e fica só vendo quem está treinando bem, quem está evoluindo, quem está indo, quem está melhorando, quem são os caras que serão no futuro as grandes estrelas do atletismo. Então, assim, um cara jovem que estreia em Valência, e eu não digo só o Saui, como o próprio Kiptum, né, quando ele estreou na Maratona de Valência, ninguém conhecia o Kiptum quando ele estreou na Maratona de Valência, fazendo um temporal, acho que 2:1 e uns quebrados, não lembro agora, é o recorde da prova. E assim, Valência tem como característica trazer esses caras que serão grandes estrelas do atletismo. Então, assim, eu já aposto que se o Sebastian Saui correu em Valência 2:2:05, ele vai correr abaixo de 2:1:30, ele vai correr muito próximo de 2:01, talvez na Maratona de Londres, caso o clima esteja adequado, caso os Pacers não façam nenhuma bobagem. Então, assim, se tudo der certo, eu acho que é um cara que pode correr próximo das 2 horas e 1 minuto. Dito isso, nós temos ali o nosso querido incógnita, o Jacob Kiplimo, né? Que, cara, o Kiplimo, se ele correr o que ele pode correr pela meia maratona, ele vai correr 1:59. Ele vai ser o primeiro cara a baixar de 2 horas na maratona de Londres. Mas assim, é estreia, eu não acredito que
sem conhecer o terreno. Ele pode fazer uma grande bobagem também, daqui a pouco passar a primeira meia abaixo de 1 hora e sentir a segunda metade da prova, ou não, ou pode, porque assim, se for pensar que ele tem quase 3 minutos de folga, mais de 3 Mais minutos de que 3, folga, né? É. mais de 3 minutos de folga entre a meia dele para a passagem da meia da maratona, cara, é muita coisa. Então, assim, eu acho que assim, Sebastian Saul é o favorito, concordo contigo, mas com um asterisco na estreia do Kiplimo, que se ele estrear e der tudo certo, ele vai ganhar. Eu acho que tem que ter esse asterisco ali no nome do Jacob Kiplimo. E aproveitando, antes de tu dar a tua opinião sobre isso que eu falei, outro atleta que vai debutar na maratona de Londres, que é um cara que não vai debutar para vencer a prova, logicamente, mas é um cara que vai debutar para correr na casa de 2:10, 2:11, que é o Alexi, que é o campeão olímpico e mundial de triatlo. Ele vai estrear Olha. na maratona de Londres, né? E ele correu em Valência agora só uma prova de 10 quilômetros em Valência agora no dia 12 de janeiro. E ele correu 28:07 nessa prova de 10 km em Valência. Então é um cara que ele 2:09, 2:10, ele tem chance daqui a pouco de ser o primeiro britânico ou brigar ali pela primeira posição dos atletas britânicos ali. Então é uma menção legal. Assim como nós tivemos a recordista francesa dos 5 quilômetros, que foi a campeã olímpica do triatlon, né? Nós temos também um campeão olímpico de triatlon estreando na maratona de Londres. Pois é, tu sabe que tu falou que o Sal é o grande favorito? Eu não sei se as pessoas vão também se manifestar dessa forma. Talvez eles coloquem o Kiplimo como grande favorito pela meia recente dele, né? 56:42. É isso que a gente fala. Cara, se ele passar 1 hora cravado a meia, né, é 3 minutos e 18 de sobra. Em tese é confortável, né? Ele passar 1 hora a meia maratona. Mas é muita coisa para acontecer depois a gente volta a repetir, né? A gente teve o Tadesse, recordista mundial da meia e tal, que não conseguiu acertar no mesmo nível uma maratona por diversos detalhes. Um falava que era ele não tomava água, outro falava outra coisa e tal. Mas o Kiprimo, em tese, não parece ser o mesmo caso, porque o cara é consistente em todas as distâncias, né? Na pista é muito consistente, recorde mundial de 15 quilômetros agora da meia. Vai ser legal. Que nem eu disse, vão ter que ter coelhos de muita qualidade, porque os caras vão atropelar os coelhos, né? O Salve com 2:2 baixinho, acho que é 2:2:05 que ele tem, e o Kiprimo com 56:42 na meia, os caras vão. É isso, passar a meia 1 hora e pouquinho, né? No máximo 1 hora e. Não sei, 1 hora e 30 no máximo aí, porque 1 hora e 30 segundos, né? É isso que. Porque não tem assim, cara, esses caras, eles vão passar isso confortável, né? E vamos ver. E aí o Tolar é aquela coisa, né, cara? O Tolar, ele que tem um personal best 2:03, já não é tão, 2:3:39, assim, comparado com essa previsão que a gente faz, já fica um pouco aquém. Mas é o atual campeão olímpico, né? Venceu a maratona de Paris com 2:6:26. Claro que a gente sabe que em Mundial e Olimpíada é outra pegada, porque não tem coelho, não tem pacemaker, então é outro ritmo, é totalmente estratégico as provas. Mas o Tolar vem ali, né? Como uma força correndo um pouco por fora. E é aquela coisa que tu falou, quando sai um grupo ali para passar 1 hora cravado, vem o Tolar um pouquinho mais né, correndo um pouquinho mais fraco atrás, dá uma quebradeira que pode acontecer, o cara vai lá e ganha a prova. Isso pode acontecer, e aí a gente coloca aí cara, eu vou te dizer, o Bekele eu não acredito, assim, ó, eu não acredito, porque eu acho que ele já tá muito velho, e para vencer eu não acredito. E o Kipchoge também, acho que a questão da idade pega muito, né? Esses caras já fizeram muito e eles vêm numa decrescente. Mas eu jogaria minhas fichas no Sal e torcendo para que o Kiplimo assombre mesmo. Ele é o cara que hoje pode fazer algo que a gente nem imagina, assim, que é isso. Se confirmar essa meia maratona dele, é algo assombroso, cara. É algo assombroso. O cara de passar 1 hora frouxa, assim, 1 hora trotando, e de virar quando vê negativar a segunda parte. Tudo pode acontecer. Eu concordo. E quantos caras, né? Quantos coelhos
vão ter para passar, por exemplo, assim, para passar, por exemplo, se for 1h00 a passagem da meia, quantos corredores vão ter para que suportem até o 30, por exemplo, né? Tipo assim, que vão passar desse ritmo e suportam até o 30. É complicado. E tem outros dois caras que eu acho que vale a pena citar, porque, como tu falou do vencedor da Maratona Olímpica, a gente tem na prova também o Alexander Munial, que é um cara que eu gosto bastante, o atleta do Quênia. Ele não tem muitas marcas, mas ele é o atual campeão da prova, né? Ele venceu a prova em 2024, então é um cara que ele tem poucas marcas no sentido de ele tem 50, ele tem na maratona. O Alexander Munial tem 59, 57, 59 na meia maratona. É outro cara que para passar a maratona, para passar uma meia para 1h cravado, 1h0030, também é uma diferença bem interessante, né? E ele tem excelentes marcas, tem 2:13:11 como melhor marca na Maratona de Valência 2023, né? Então, assim, é um cara que eu acho que tem que ficar de olho, porque aquilo ali, se for uma pauleira na primeira metade da prova, qualquer um daqueles caras que suportar o ritmo na segunda metade vai ser o cara que pode vencer a prova, bem como o Timothy Kiplagat, que é um cara que ele foi vice-campeão em Tóquio ano passado com 2:2:55, que é um cara que tem como melhores marcas esse 2:2:55 na maratona de Tóquio, e ele tem também uma meia maratona para 1:1:06 na China esse ano. Assim, é um cara que talvez não seja com esse tempo de 1h1:06, mas dobrando para 2:2:55 a maratona, essa meia maratona dele tá meio descalibrada, vamos dizer assim, né? Essa meia maratona não Às tá. vezes a gente não sabe também, né? O cara usou como treino, né? Tudo pode ter Exato, acontecido. exato. E eu não sei, inclusive, se o Timothy Kiplagat não é o vencedor, agora que bateu essa dúvida, se ele não é o vencedor da São Silvestre 2023. Eu acho que ele é o vencedor da São Silvestre 2023, que o Kiplimo é vice-campeão, né? Naquela papagaiada lá da chegada. Papagaiada não, né? Tomou um cravaço sim, é o campeão da Maratona de São, da Maratona de São Silvestre. A Maratona de São Silvestre. Da Maratona de São Silvestre. É campeão da São Silvestre 2023, o Timothy Kiplagat. Então eu colocaria esses dois caras como grandes estrelas assim também da prova, e os caras que vão brigar ali pela. Tomara que alguém venha também, alguém que não tenha um resultado tão expressivo, alguém que está estreando na prova e corra bem, para ter um pelotão bem conciso ali, para ter um pelotão grande de atletas, mas eu acho que está entre esses três caras, assim, quatro caras nós colocando, né, o Jacob Kiplimo, que são os caras que devem vencer a prova. Na verdade, o Kiplimo, aquela papagaiada dele lá, foi bem antes, né? Acho que foi 2019. Mas ele era bem novo. Mas assim, superado isso, já que nós estamos com o tempo escasso, rapidamente, só fazer uma menção honrosa aqui. Nós teremos o Mundial de Atletismo no final do mês, agora, em Nanjing, no final de semana, dia 22 e 23. E a gente teve 12 atletas brasileiros convocados. Então, rapidamente, vou falar aqui rapidinho. Feminina, a gente teve 4 mulheres convocadas: Ana Carolina Azevedo nos 60 metros, a Micaela Rosa de Melo 60 metros com barreiras, a Ketley Batista 60 metros com barreira também, e no salto triplo a Regicleia Cândido da Silva. No masculino tivemos Thiago Gobatti nos 60 metros, Matheus Ima nos 400 metros, Guilherme Orenhas nos 800 metros, Eduardo de Deus e Rafael Pereira nos 60 metros com barreiras, o Almir dos Santos no salto triplo, o Wellington Moraes, meu amigo Maranhão, no arremesso de peso, e o José Fernando Ferreira Santana, o nosso querido Balotelli, no heptatlo. Esta lista essa informação ninguém tem. Ninguém tem essa informação. Na quarta-feira, 11h45, essa lista vai ser ampliada, acho que bem ampliada, porque é aquela coisa que a gente fala e falou desde faz tempo que eu e o Paulinho falamos. Esse Mundial Indoor, existe um ranking que é desde o ano passado, ali setembro. Muitos dos atletas top do mundo que estão nesse ranking e que faz parte dessa primeira convocação que a CBAT usa, eles não vão, né? Então a gente tem, cara, atleta
que opta por não ir no indoor. E eu acho que esse ano mais ainda, porque a gente vai ter o Mundial Outdoor em setembro. Para quem não sabe, né, quando a gente tem Mundial Indoor, a gente não tem Mundial Outdoor. Tá acontecendo isso por causa da pandemia ainda, que não tiveram alguns mundiais, eles estão repondo a World Athletics. O ano passado teve o Mundial Indoor e esse ano vai ter de novo. Ele normalmente é o Mundial Outdoor, dali 2 anos o outro Mundial Outdoor. E nesse meio o Indoor, e dali 2 anos o outro Indoor. Mas como esse ano vai ter Indoor e Outdoor, acho que ainda mais faz com que os atletas elite mesmo, eles optem por ir para o outdoor, que é o mais importante no fim, né? Que é o que dá mais visibilidade, que as premiações são maiores, que vai ser esse ano em Tóquio. Então, essa lista da CBAT, vocês, terça que vem, nós já vamos falar a lista completa e com certeza vão ter mais atletas chamados, né? Legal, o Brasil tinha 12, vai ter mais representantes, mas desses, assim, com chance mesmo de medalha, a gente, assim, hoje não consegue ver, né? Como em outras oportunidades, o, a gente tinha o do arremesso de Duda, peso, foi campeão mundial, o Darlan o, Romani, o o Duda, a Fabiana Darlan, né? O Moura. Duda, Moura, que era assim, ó, pode medalhar. Dentro dessa lista, né? A gente não tá desmerecendo ninguém, mas assim, chances de medalha aqui, assim, olhando, né? Comparado com os atletas que estarão lá, a gente não consegue dizer, mas com certeza aí vão ter finais, né? Que a gente torce para que os atletas brasileiros cheguem em finais. A gente, claro, não pode esquecer do Almir, que já medalhou no Mundial Indoor, que vai estar presente lá, né? Acho que a maior chance, assim, é o Almir fazer saltos bons e beliscar essa medalha. E a gente vai estar torcendo, com certeza, para todos brasileiros. Mas a grande estrela, acho que do Mundial, quem que vai ser a grande estrela do Mundial, Paulinho? Grande estrela do Mundial? Ah, eu acho Ah, que. Eu acho que. O Martino se aposentou, né? não, Jacob Ingebrigtsen, cara, não tem como, Não, né? O cara tá assim, brincando de correr. não, é porque assim, né? Eu acho que esse programa sempre tem que deixar claro o quanto eu sou fã do Jurandir Martina. Isso tem que deixar sempre claro. Eu acho que ele se aposentou depois da Olimpíada de Tóquio, da Olimpíada de Paris, mas ele foi para todas as Olimpíadas. Acho que desde Atenas, a primeira Olimpíada, ele estava lá em 1896, ele já estava participando das Olimpíadas e correu até Paris agora. Um atleta dos 100 metros da Holanda, nascido no Suriname, se não me engano, ou da Antilhas Holandesas. Mas sim, desviei o assunto, mas sim. Jacob Kiplimo, que o que ele fez Ingebrigtsen. Ingebrigtsen é 2 Jacó, não adianta. O que ele fez no europeu aí essa semana? Cara, o Ingebrigtsen parece adulto correndo com criança, né? Ele conquistou mais 2 ouros agora no Europeu Indoor, vencendo os 1.500 com 3,36 e o 3.000 com 7,48. Provas bem cozinhadas, né? Ele sai lá atrás e vai crescendo durante a prova. Mas o 3.000 que assustou, cara, foi o 1.000 dele. Ele correu o último 1.000 do 3.000 para 2 minutos e 19, cara. É muito forte. É uma passagem. Cara, ele correr isso no 1.000 só, numa prova de 1.000 já é forte. Agora, dentro dos 3.000, ele correr uma parcial dessa de 2 e 19. 2 minutos e 19 é muito forte. Pensem, vocês que estão aí, o cara correu 1.000 metros dentro dos 3.000 para 2 minutos e 19,07. Cara, é muito fácil, ele chega assim, ele chega olhando para os lados, ele chega soltando, sabe? Enquanto os outros atletas estão fazendo muita força. E essa temporada promete, porque ele abriu a temporada contra os nossos palpites, meu e do Paulinho, que não, é começo de temporada, não vai bater recorde de milha nenhum. O cara vai lá e corre 13,45. E aí agora brinca nesse europeu e vai para o Mundial para vencer de novo, com certeza, tanto 1.500 quanto 3.000. Né? Claro que no Mundial a gente vai ter africanos, que sempre é uma parada dura, mas eu não vejo ninguém, assim, se o Josh Kerr não tiver, os americanos, né, o Nuguzi e o outro americano campeão olímpico dos 1.500, O. Putz, me fugiu o nome. cabe, Cabeludinho? Cabeludinho? Esqueci o nome. cabeludinho, Esqueci o se nome eles dele. não tiverem, realmente assim, né, o Ingebrigtsen tem um grande favoritismo. Então ele venceu e foi o 16º título europeu dele. Ele é bem jovem, não lembro a idade dele aí, deve ter 22, 23.
e já é o 16º título europeu dele, contando com cross-country, indoor e outdoor. Vamos acompanhar ele também no Mundial. Vai ser a grande estrela. A Fenkball, não sei se vai correr o Mundial, porque desse europeu, ela correu só os revezamentos. Ela acabou não correndo 400 rasos, que ela é a recordista mundial. Deixou para uma compatriota dela o 400, mas ela venceu tanto o misto quanto o feminino, também fechando os revezamentos e passeando, cara. Tanto o Ingebrigtsen quanto ela, eles correm com uma facilidade, assim, tu não vê, sabe, uma expressão de sofrimento, de fazer força, assim, o que vai contra, né? A maioria dos atletas que estão ali, gente como a gente, fazendo força pra caramba, fazendo careta e mecânica de corrida, no final já não tem mais, não existe mais, e não. O Ingebrigtsen e a Fenkball é um padrão do começo ao fim, né? Como a gente vê Sidney McCauley, quando a gente vê outros atletas que talvez seja isso que é o diferencial, eles correm do começo ao fim igual e não perdem a velocidade, né? Não perdem o padrão deles e de sempre estar chegando na frente. Exato. Enquanto tu falava sobre o europeu e sobre as marcas realizadas no Campeonato Europeu, eu estava procurando aqui para ver se eu achava qual é o recorde mundial do 1000 indoor. Achei, demorei um pouquinho, mas achei. É 2:14:20 o recorde mundial do 1000 indoor. Então, assim, né, a passagem de 2:19 ela é realmente assustadora do Jacob Ingebrigtsen, por mais que ele tenha aquecido nos 2 primeiros quilômetros, entre aspas, é uma coisa realmente muito assustadora, assim, saber que, por exemplo, tem o recorde que é dele, né, do 1.500, que é 13:30 com 60 no indoor. E ele tem 3:29:63 também no indoor, que ainda está pendente de ok da World Athletics. Mas, assim, é realmente muito, muito, muito forte. O Jacob, eu vi o trecho final da prova, das provas dele, e realmente é assustador o quanto ele brinca, ele corre por fora, ele corre lá atrás, e chega na último 1000, ele simplesmente acaba com os adversários dele. E é uma coisa que a gente não via, né? Antigamente no Ingebrigtsen, ele era um cara um pouco mais ritmadão, e quando ia para a chegada, ele sentia, né? Apesar de ser muito rápido, é engraçado falar isso, né? Mas ele sentia um pouco essa chegada. E agora está mostrando que realmente desenvolveu essa parte também para conseguir não temer nenhum adversário, né? Ele tá bem. E vai ser um baita duelo no Mundial, ele se o Nuguzi for, né? Logicamente, vai ser um baita de um duelo nas provas dele com os americanos. É isso aí. Acredito que tomara que os outros atletas também estejam no Mundial, principalmente ali no 1.500 e no 3.000, promete grandes duelos. E com isso acho que fechamos uma horinha já passada de podcast. Terça que vem estamos de volta. Obrigado a quem acompanhou. Quem quiser, deixa seus palpites aí, principalmente da Maratona de Londres. Ainda falta, né? Um tempinho. Estamos aí recém em 12 de março, é só em 27 de abril, mas vamos vendo aí o que acontece nos próximos capítulos. Mas o meu palpite, Saui, vou botar 2:01 aí, cara. 2:01. Eu acho que eles vão correr abaixo de 2:01. A prova vai ser vencida ali com. É que depende de quem vencer, né? Eu acho que se o Kiplimo vencer, ele vai baixar de 2 horas. E se eu achava uma coisa inviável baixar de 2 horas, eu sempre achei uma coisa que não ia acontecer tão rápido. Eu sempre disse que o Kipchoge não seria o cara que ia baixar de 2 horas. Aí veio o Kiptum e nos assombrou, e aí infelizmente faleceu logo na sequência. E então ficou meio em aberto, parecia que faltava alguém, né, que fosse do mesmo quilate do Kiptum, ou alguém para disputar com o Kiptum, que foi uma coisa, foram duas tragédias bem não parecidas, mas foram duas tragédias de duas pessoas que eram promissoras no esporte, eram jovens e promissoras. Foi o Angiro lá em 2009, se não me engano, 2010, quando ele faleceu. Ele tinha recém vencido a maratona de Pequim na Olimpíada com recorde olímpico numa temperatura
bizarra, um calor infernal, uma poluição tremenda, e acabou falecendo depois, e também aconteceu isso com o recordista mundial da maratona, o atual ainda, recordista mundial com 2:00:35, se não me falha a memória, é o tempo que ele tem na maratona. Mas, dito isso, eu acredito que vamos ter que, mais uma vez, postergar o assunto da frequência cardíaca, porque é um assunto um tanto quanto talvez longo de explicar, e talvez eu demore um pouco na minha explicação, mas vai muito da questão da intensidade dos treinos, da questão de a galera não se passar um pouquinho, tentando acompanhar um amigo, tentando acompanhar um colega de treino, e às vezes não vê o quanto essa questão pode atrapalhar, pode prejudicar, né, na sequência dos treinamentos. Mas isso a gente fala mais à frente aí, que nem o Curtis falou, a gente já está se estendendo muito neste episódio de hoje. E é isso, acho que não sei se tem mais algum recado, mais alguma coisa para dar para o pessoal, mais algum spoiler do que vai acontecer. Queria só dizer que eu estava reparando esse teu novo cenário aí que tu tá gravando o podcast hoje. Que bela estante que tem atrás de ti. Essa estante foi muito bem montada. Não sei quem foi que esteve ajudando na montagem dessa estante aí, mas eu acho que ficou muito bem montada essa estante atrás de ti. Tive um ajudante de luxo aqui montando a estante. E é isso, colocamos uns troféuzinhos aqui, ó. É que os troféus não tá aparecendo, né? Matei uns troféus. E é isso, né? Tivemos um ajudante de peso. Se tudo errado na vida, a gente vira montador de móveis, cara. A gente pode. É isso aí, a gente pode montar móvel, a gente pode limpar a casa, a gente pode fazer um monte de coisa, não desmerecendo nenhuma dessas profissões, pelo amor de Deus, mas a gente tem alternativas caso o direito não sustente mais o Guilherme, e se a educação física não me sustente mais, temos alternativas para viver daqui para frente. É isso aí. Valeu, galera. Todo mundo que nos acompanhou. Abraço, Paulinho. Até semana que vem. Feito, forte abraço. Infelizmente não tivemos as 2 horas prometidas, mas estamos aqui nos esforçando, não tanto assim, né? Porque a gente não gravou, a gente podia ter gravado junto, numa mesa, nós dois, certinho, igual nós temos nas férias, nós fomos juntos e não gravamos, mas semana que vem, ou em algum momento, isso vai acontecer. Então, um forte abraço para todo mundo. Nos vemos na próxima semana. Valeu.